Você sabe o que é o novo marco legal do saneamento básico? Sabe o que é saneamento do meio e saneamento das habitações? Pois então, é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Na aula de semana passada, nós começamos a estudar sobre saneamento. Falamos, aí que o saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico. E aí vimos sobre a história do saneamento. Falei também com vocês sobre o saneamento básico, e a diferença entre saneamento básico, que alguns alunos aí me perguntaram qual a diferença entre saneamento e saneamento básico. O saneamento vai ser o controle dos fatores. O saneamento básico vai ser o conjunto de serviços que vai fazer, fazer com que o saneamento venha a ser feito, venha a ser realizado. E aí esse conjunto de serviços é o abastecimento de água, o esgoto, é a coleta e o tratamento dos resíduos sólidos, E aí nós vimos em relação ao saneamento básico no nosso país, tá? Eu até falei com vocês que vou estar colocando, já está aí disponível na plataforma, o nosso fórum sobre saneamento básico, tá? Eu quero saber qual que é a opinião de vocês sobre o saneamento básico no nosso país. Vocês acham que realmente está bom o saneamento do jeito que está ou que precisa ser melhorado? Nós vimos também aí algumas doenças, eu falei com vocês que tem doenças que são causadas por causa da falta de saneamento, E uma coisa que eu falei com vocês na semana passada, o saneamento quer dizer, a gente entende-se que saneamento é ser são, é ser sadio, é estar saudável. Saneamento também é saúde, é um outro modo de saúde, não é a saúde que a gente busca em hospitais, que a gente busca aí nos postos de saúde. É uma saúde preventiva. Então a gente pode dizer que tendo saneamento, nós temos mais saúde. Sem, com menos saneamento, nós temos mais doenças, E aí nós conversamos, nós falamos, eu até passei um vídeo para vocês, onde fala que se as prefeituras, se os governantes pensassem mais em saneamento, nós gastaríamos menos, Menos aí em relação a internações, por causa de doenças por falta de saneamento básico. E aí eu mostrei para vocês um mapa onde mostra que uma desigualdade muito grande em relação, ao abastecimento de água e também a coleta e de esgoto aí, em relação que quanto mais precário é a cidade, quanto mais precário é a região do nosso país, menos as pessoas têm, o abastecimento de água e menos se tem aí rede de esgoto. E nós vimos aí que a Lei 11.445, que fala sobre a universalização, um dos objetivos dela é a universalização de todo o saneamento básico. E aí, o que mudou de lá para cá? Nós vimos aí, como eu falei, várias doenças que estão relacionadas sobre a falta de saneamento. E hoje nós vamos continuar falando. E o que eu vou estar falando mais com vocês agora é sobre o saneamento básico e o coronavírus. Por que nós vamos enfatizar essa doença coronavírus? Porque é o que nós estamos vivendo hoje. É a doença que fez o mundo parar. É a doença que realmente, parou literalmente o mundo inteiro. E até hoje nós estamos vivendo, aí as causas, as consequências dessa doença. E o que a gente pode perceber é que, dentre as atividades que precisam acontecer neste período de pandemia, estão os serviços do âmbito do saneamento básico, ou seja, o abastecimento de água,
né? A coleta e tratamento de esgoto e coleta de lixo. Isso precisa acontecer. Em uma entrevista ao jornal Atibaiense, o diretor da Atibaia de saneamento, né, que é uma empresa responsável aí pelo esgotamento sanitário, né, nessa cidade, ele ressalta aí a importância do saneamento básico para a saúde da população mediante a luta contra o Covid. Nós vimos, e eu já falei na semana passada, estudiosos já falaram que a falta de saneamento básico acelerou a disseminação do coronavírus. E a gente sabe que nós precisamos, né, no mínimo aí, um pouco do saneamento básico para diminuir, então, né, para ajudar a combater essa doença que estamos vivendo na atualidade. E aí, né, as principais medidas de prevenção recomendadas para conter a pandemia do novo coronavírus não estão ao alcance de muitos moradores das cidades brasileiras, principalmente no quesito de higienização. Quais são as principais medidas de prevenção para o coronavírus? É lavagem das mãos, né? É fazer uso de álcool em gel, é praticar o distanciamento, é usar a máscara. E aí, se muitos, nós vimos aí na semana passada que muitas cidades brasileiras não estão tendo o abastecimento de água. Como é que essas pessoas vão lavar as mãos? Quando tem água, ela não é potável. E aí, como que vai ser? Será que realmente essas medidas estão valendo para essas pessoas? Então a gente vê que realmente, com a falta de saneamento, só acelerou a disseminação do Covid. Quando essas pessoas conseguem um pouco de água, muitas vezes essas águas não são tratadas, são águas contaminadas. E aí, adianta lavar as mãos com água contaminada? Adianta tomar um banho com a água contaminada? Infelizmente não. Então, a gente vê que a falta de saneamento básico, a falta de saneamento, ela é uma bola de neve, né? Ela prejudica aí não só né, o saneamento, a falta de saneamento naquela cidade, mas sim a saúde e até mesmo a economia. Como nós vimos, pessoas deixam de trabalhar, né? Pegam um atestado por quê? Por doenças relacionadas à falta de saneamento básico. E aí, a gente sabe que se a pessoa não trabalha, ela não recebe. E com isso, vai diminuindo, vai tendo um impacto também na economia do nosso país. E aí nós temos um novo marco legal do saneamento básico. Na semana passada eu falei com vocês sobre a Lei 11.445/07, que é de 2007, que, né, fez aí em 2017, 10 anos. Nós temos aí quase, né, 5 anos aí que ela já está, 15 anos aí que ela está valendo. E aí, como eu falei, muitos viram, né, muitos estudiosos, pessoas viram, o governo viu que muita coisa ainda precisa ser mudada. E uma das coisas que tem, um dos objetivos que tem nessa lei de 11.445 era a universalização, né, dos recursos para todos os brasileiros e o fim dos lixões. E aí foi feito então um novo marco legal do saneamento. O Senado aprovou, dia 24/6/2020, quer dizer, no ano passado, né, já tem aí um ano, o projeto que é a PL 4.162/2019, que muda as regras para o fornecimento de água e de esgoto, além de prorrogar, então, o prazo para o fim dos lixões, tá? E para virar lei, essa PL, ela só precisava então ser sancionada pelo presidente.
Então, dia 24/6/2020, o Senado aprovou, né, esse projeto. Eu vou passar o vídeo que vai explicar para vocês direitinho que, né, a realidade desse projeto. Acesso à água tratada e esgoto são medidas de saneamento básico que têm distribuição desigual no país. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, cerca de 90% da população tem água tratada. No Nordeste, o índice é de 74% e no Norte, 57%. O acesso à rede de esgoto é ainda pior. No Sudeste, o atendimento chega a 79% das pessoas. No Centro-Oeste, quase 53%. No Sul, 45% da população tem o serviço. Na região Nordeste, 28%. E no Norte, apenas 10,5%. A nova Lei do Saneamento Básico, aprovada pelo Senado, é uma tentativa de garantir que toda a população tenha em casa água tratada e coleta de esgoto. Os especialistas calculam que é preciso investir pelo menos 500 bilhões de reais nos próximos anos para alcançar esse objetivo. Por isso, a lei cria condições para atrair o capital privado. A principal mudança é aumentar a concorrência no setor. Passa a ser obrigatória a abertura de licitação quando estados e municípios contratarem serviços de saneamento. O processo deve ter a participação de empresas públicas e privadas. Atualmente, 94% das cidades são atendidas por estatais e apenas 6% por empresas privadas. Os acordos já firmados com estatais podem ser renovados por mais 30 anos, desde que cumpram metas, ampliem o fornecimento de água para 99% da população e de esgoto para pelo menos 90%. O projeto também estende os prazos para o fim dos lixões a céu aberto. As capitais e regiões metropolitanas devem acabar com a prática até 2021. Cidades com mais de 100 mil habitantes até 2022. Cidades entre 50 e 100 mil habitantes até 2023. E as cidades com menos de 50 mil habitantes até 2024. O novo marco do saneamento também permite a contratação dos serviços em bloco. Municípios pequenos que não sejam atrativos para investimentos poderão se reunir em consórcios e fazer uma licitação conjunta. A empresa vencedora, pública ou privada, atenderia a todas as cidades do bloco. Na votação do projeto, os senadores contrários alertaram para a possibilidade de privatização das empresas estatais de saneamento. Nós tivemos no passado a privatização de todo o sistema elétrico da maioria das concessionárias de distribuidoras de eletricidade no Brasil, e não foi essa privatização que fez a universalização da luz na casa das pessoas mais pobres. Foi o luz para todos. Foi preciso uma política pública assumida. Esse projeto, toda a finalidade, ele não propõe contrapor o que é empresa pública à empresa privada. Ele, pelo contrário, fazer uma parceria entre o público e o privado. O público não é para sair disso nunca, nem vai sair, em vários níveis. A maioria dos parlamentares destacou que o projeto vai melhorar o saneamento básico no país. Essa conjugação do setor público com o setor privado faz avançar na modernidade e na qualificação do serviço ofertado, na qualidade do serviço ofertado. Saneamento é saúde. Água tratada é vida. Combater o Covid é votar essa matéria, sancionar essa matéria e construir um Brasil mais promissor e mais justo. Então vocês conseguiram perceber que, na realidade, esta lei é uma lei para colocar, né, ainda mais em vigor aquilo que estava na lei de 2007. Aquilo que estava na lei que já vai fazer quase 15 anos e ainda não se foi cumprido, né, para ver se melhora aí e realmente, né, consegue se fazer valer a lei de 2007, né?
E aí? O que vocês pensam? Vocês acham que realmente isso aí vai mudar? Depois de 15 anos, precisou fazer uma nova lei, 13, 14 anos, precisou fazer uma nova lei para que a lei de 2007 pudesse realmente ser válida? O que vocês pensam? Então, esse novo marco legal mostra que mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto no Brasil. E 35 milhões não recebem água potável em casa. E para vocês, né, aí saberem, terem uma noção, o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele sancionou, dia 15/7/2020, a lei do novo marco legal. Quer dizer, menos de um mês, né? O Senado aprovou dia 24/6 e dia 15/7 o presidente aí sancionou essa lei, tá? Então já está em vigor essa lei no nosso país. E essa lei então prevê a universalização do serviço de água e esgoto até 2033. Vocês entendem que a universalização do saneamento básico foi desde 2007 que eles colocaram na lei, que era o mesmo objetivo em 2007, e agora colocaram novamente? Então, o principal objetivo da legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor, né, de saneamento básico. É alcançar a universalização até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Né? 2007 foi feita uma lei para poder fazer essa universalização, mas praticamente 15 anos se passaram. E aí agora estão fizeram uma nova lei para que até 2033, né, aí mais 13 anos, para que possa alcançar, então, essa universalização. Prorrogaram aí um tempo, principalmente para o fim, para que realmente tenha o fim dos lixões no nosso país. Essa reportagem que vai passar agora, ela é do dia 16/7/2020, mostrando que já estava valendo desde aquela época, né, tem um ano, no Brasil já estava valendo o novo marco regulatório do saneamento básico, que facilita, então, o investimento nesse setor do saneamento básico e mostra, né, essa nova lei, então, amplia aí o acesso à rede de esgoto e de água tratada de milhões de brasileiros, além de acabar, então, com os lixões. E já está valendo no Brasil o novo marco regulatório do saneamento básico, que vai facilitar investimentos no setor. A nova lei vai ampliar o acesso à rede de esgoto e água tratada a milhões de brasileiros, além de acabar com os lixões. O novo marco do saneamento tem como meta universalizar o saneamento básico no país até 2033. Pela lei, ao final desse prazo, 99% das pessoas deverão ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos. Isso destrava a primeira grande onda de investimentos, porque nós vamos agora dar sequência. Primeiro o saneamento, depois vem cabotagem, setor elétrico, gás natural, petróleo. A destinação para resíduos sólidos, uma solução para os lixões nas cidades, tem prazo até 2024. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é um dos pilares da nova lei ao lado do saneamento básico. A previsão nesse normativo para que se encerrem os lixões, aqueles que fizerem os planos municipais de resíduos com prazo para 2024 e aqueles que não fizerem em 31/12 deste ano. Essa epidemia dos lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar.
Mais de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a saneamento e 30 milhões continuam sem água tratada. Com a união entre saúde e economia, sobe a qualidade de vida dos brasileiros e caem a mortalidade e a disseminação de doenças. Com obras de saneamento, nós propiciamos emprego, renda, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente, ecologia, tratamento adequado das águas e também diminuição da mortalidade infantil. E também diminuição da pressão sobre a rede de saúde pública. E também diminuição extraordinária de doenças endêmicas que já deveriam ter sido varridas do nosso país desde o século passado. Então, esse é um casamento perfeito. Os contratos já existentes terão validade até 2022, mas para continuarem a valer depois dessa data, devem se adaptar à universalização de acordo com a nova lei. Contratos sem licitação entre municípios e empresas de saneamento serão extintos pela nova lei. De acordo com o presidente do BNDES, não vai faltar financiamento para o setor. A gente coloca o BNDES à disposição de qualquer governador, qualquer prefeito que queira fazer uma modelagem, queira pensar o assunto, queira debater estratégia de saneamento para a sua região. O BNDES está aqui para servir e vai atender de braço aberto e satisfeito de fazer parte dessa missão. Então vocês conseguiram ver, né, através desse vídeo, que já tem 1 ano, né, que essa lei começou. E aí, até o final desse ano, nas metrópoles, aí os lixões devem acabar. E no mais, até 2024, acabar todos os lixões. Então, aí prorrogaram mais um pouco, né? Porque a lei de 2007 já era para ter acabado. Os lixões já. Mas aí eles prorrogaram mais um pouco para ver se em 2024 realmente acabam aí com todos os lixões no nosso país. E agora, né? Já que nós já sabemos sobre esse novo marco, nós vamos agora saber o que é saneamento do meio. O que é esse significado? Para vocês saberem, essa nossa matéria, essa nossa unidade da nossa apostila que fala sobre saneamento, ela se divide em saneamento básico, saneamento do meio, saneamento das habitações e saneamento nos locais de trabalho. Então, nós vamos ver um pouquinho de cada um, tá? E agora nós vamos ver, então, sobre saneamento do meio. Saneamento do meio é uma das maneiras de contribuir para a conservação do equilíbrio da natureza e, consequentemente, para a própria sobrevivência do ser humano e de todos os recursos e elementos disponíveis à vida humana. No saneamento do meio, é aonde o homem, né, o cidadão, ele precisa ser conscientizado que o que ele precisa fazer, né, é contribuir, então, para a conservação do equilíbrio da natureza. É contribuir para a conservação do meio ambiente, né? A gente viu aí no início das aulas, no início do semestre, que meio ambiente é tudo aquilo que nós vivemos, no meio que nós vivemos, sendo ele vivo ou não. Então, neste momento, o saneamento do meio é o homem entender, o cidadão entender que ele precisa conservar, principalmente, a sua própria sobrevivência. Porque se continuar do jeito que está, sem essa conservação do nosso meio ambiente, nós vamos entrar em extinção. Isso daí nós já vimos lá no início do semestre. E aí, então, o saneamento do meio é a ciência, é a arte de promover, de proteger e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance coletivo e de motivação da população. Então, segundo a OMS, isso daí é o que define saneamento do meio. Então, no saneamento do meio, é realmente a população colocar na mente que ela precisa cuidar do meio ambiente, tá? E aí a gente vê que saneamento do meio, ele representa, então, o controle de todos os fatores do meio ambiente humano que exercem ou podem exercer efeito nocivo sobre o bem-estar físico,
mental e social do homem, devendo constituir, então, a primeira ação da saúde pública, que é a preservação, né? Então, deste modo, a gente percebe que o saneamento básico é a parte do saneamento do meio voltada especificamente para os serviços de abastecimento de água, disposição de esgotos sanitários, acondicionamento de coleta, transporte e destinação do lixo, serviços fundamentais para a importância da comunidade. Então, o saneamento básico e o saneamento do meio, eles precisam andar juntos. Então, nós vimos aí sobre o saneamento do meio, nós vimos aí, né, sobre o novo marco legal, que realmente isso aí tem mudado, o que essa lei realmente veio trazer, novidade para a gente? Não. É uma coisa, a única novidade foi um meio de estar podendo aí melhorar os financiamentos para acelerar, então, né, o saneamento básico. Mas novidade em relação à universalização, ao fim dos lixões, infelizmente não trouxe nenhuma novidade. E aí nós começamos, né, nós percebemos, nós já conversamos, então, sobre esse assunto. E agora nós vamos começar a falar, então, sobre saneamento das habitações. O que isso vai interferir, então? Em todo o território brasileiro, a política de saneamento básico é regulamentada pela Lei 11.445/2007, que nós vimos aí nas aulas passadas. A qual define, então, em seu artigo, no artigo 3, o saneamento como conjunto dos serviços e infraestrutura e instalações destrinchadas em 4 dimensões, de acordo com as normativas internacionais e orientações da Organização das Nações Unidas. Os estados, então, têm a obrigação de garantir, então, o acesso à água potável e saneamento básico a todos os cidadãos. Não necessariamente a prestação desses serviços devem ser feita de forma gratuita, tá? Porém, o valor cobrado deve ser acessível, permitindo, então, a realização dos direitos humanos, podendo diferenciar conforme o poder aquisitivo do usuário. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Qual a opinião de vocês sobre o saneamento das habitações? Sobre o saneamento das moradias? Para vocês, esse saneamento das casas interfere na saúde? E vai interferir no trabalho? Vai interferir no desenvolvimento do nosso país? O que vocês acham? E é sobre isso aí que nós vamos começar a estudar agora. A pandemia de Covid-19 agravou problemas estruturais nas regiões mais pobres do país. Sem saneamento básico e sem moradia digna, milhares de brasileiros não conseguem se proteger adequadamente do novo coronavírus. Especialistas acreditam que a mudança nessa realidade traria benefícios para toda a sociedade. As imagens de transporte público lotado, bairros com falta de saneamento básico e construções irregulares são comuns em qualquer cidade grande do Brasil. Mas com a pandemia e os desafios impostos pelo estado de emergência sanitária, uma pergunta é urgente. Como viver em locais com tantas pessoas e problemas tão graves? Nós temos 5 milhões, mais de 5 milhões de habitações precárias. Então precisamos, urgente, um programa de assistência técnica para a habitação de interesse social em todas as cidades brasileiras. Para arquitetos e urbanistas, as lições da pandemia exigem mudanças. Está mais do que na hora das cidades brasileiras encararem esses problemas estruturais que precisam ser resolvidos há décadas e que, na verdade, não foram resolvidos porque existe uma resistência nas nossas formas de sociabilidade e entender
que uma cidade mais democrática e igual do ponto de vista do acesso às infraestruturas e da qualidade de vida, ela só fará bem para a sociedade brasileira e não é ao contrário do que se pensa. Quem mora, trabalha e anda em um centro urbano problemático como São Paulo também sente que a cidade precisa mudar. Para quem, como eu, pretende andar muito mais a pé do que de transporte coletivo depois de passada essa pandemia, a grande questão que se coloca para mim com relação à cidade, à estrutura da cidade para isso, são as calçadas. São Paulo tem mais de 30 mil quilômetros de calçada, sem nenhuma condição de uniformidade, de padronização, para que o pedestre possa utilizá-la com segurança. A Carla chegou à capital paulista dias antes do início da quarentena e já criou novos hábitos. Com a situação de pandemia, eu não achei viável nem seguro ficar me expondo ao transporte. Então, optei pela bicicleta, vou para o trabalho, eu faço mercado com a bicicleta. A bicicleta é só uma solução para diminuir o inchaço das cidades, mas sozinha não dá conta da demanda. Metrô, ônibus, uso do carro e principalmente moradia também precisarão ser repensados para melhorar a qualidade de vida das cidades quando a pandemia passar. Nós vamos ter que pensar como acertar a situação de precariedade da habitação no município. Moradias precárias fazem com que muitas pessoas compartilhem um espaço pequeno, favorecendo a troca de micro-organismos. O transporte deverá ser mais humano e mais confortável. Menor proximidade das pessoas implica em menor risco de contágio. Mesmo assim, não adianta investir sem considerar as inúmeras diferenças entre centro e periferia das grandes cidades. Se toda vez que os investimentos em coisas da periferia forem considerados pouco importantes, nós continuaremos nesse incrível absurdo que é sermos a 10ª economia do mundo, com cidades do tamanho que nem de São Paulo, que tem cerca de 70% da sua população sem o seu esgoto tratado. São essas as contradições que nós precisamos vencer para poder prever um futuro urbano melhor e mais capaz de enfrentar as pandemias que, infelizmente, provavelmente virão. Então vocês viram, né, que agora em relação ao saneamento das habitações vai muito mais além do que somente o saneamento dentro das casas, né? E aí a gente vê que, né, a inexistência ou a precariedade do espaço de habitação contribui para a destruição do núcleo familiar. Isso quer dizer que a carência, a falta, a deficiência de uma moradia, de uma residência, colabora para a perturbação e a desorganização de uma família. A inadequação das condições de moradia gera instabilidade familiar e se desdobra em conflitos. A diferença das condições de moradia gera incerteza, gera insegurança na família. E com isso, muitas vezes, desenvolve vários conflitos familiares, envolvendo principalmente as crianças. E quando as crianças, elas presenciam as brigas, as discussões, esses conflitos afetam as crianças de forma negativa, tá? Então, essa falta de saneamento das habitações pode provocar, pode fazer com que crianças cresçam e se tornem aí adultos problemáticos, tá? A preservação da moradia, além de garantir abrigo, também propicia proteção à força de trabalho, fonte de riqueza para o processo e desenvolvimento do país. A casa ou até mesmo um apartamento é o local de referência para os membros da família, que ali estão reunidos, para as refeições, para o descanso após um dia de trabalho. Então, aquela casa ali vai ser um ponto de referência. Se, quando a família está reunida para a refeição ou para o descanso, só tem briga, que referência essa pessoa vai ter?
se ali só tem discussão, só é um momento onde a pessoa não consegue nem mesmo se descansar, o que isso vai refletir na saúde da pessoa? O que isso vai refletir no trabalho da pessoa? Então, a proliferação de favelas, cortiços e habitações subnormais, a falta aí, né, de espaço, a falta de saneamento básico e a total ausência de conforto contribui para o desenvolvimento de doenças físicas e mentais nos membros de uma comunidade. Como muitas vezes as casas elas são construídas de formas inseguras e em alguns lugares, né, tipo aí em favelas, apresentam risco aí à vida dos habitantes, né? Pois eles vão ficar vulneráveis, né, aos deslizamentos, vulneráveis aí aos desabamentos, né? Isso aí vai trazer doenças físicas e doenças mentais, porque muitas vezes eles vão chegar em casa preocupados, vão dormir, se estiver chovendo muito, pode acontecer, né, um deslizamento, e aí ele pode perder a casa, ele pode perder a vida, e pode perder os seus bens materiais, e aí acaba não se descansando. Então, por isso, a conservação, a proteção, além de dar, promete, então, abrigo também, né? E prometer abrigo também fornece, né? Oferece aí a proteção, a força do trabalho, melhorando, assim, o desenvolvimento do nosso país. Porque se a pessoa vai trabalhar bem, o nosso país ele vai conseguir se desenvolver bem, vai ter uma melhora na sua economia, tá? Então, esses problemas derivam de desigualdade socioeconômicas da população. A solução está essencialmente ligada na melhoria das condições de vida. Em termos de moradia, gente, em 2010 havia 6,5 milhões de famílias em domicílios precários, em situação de coabitação, aluguel muito caro, né, para os seus orçamentos, ou até mesmo adensamento excessivo, quer dizer, 3 ou mais pessoas dentro de um dormitório, dentro de um lugar para dormir, tá? Então, segundo informação da Secretaria Nacional de Habitação, 2010, gente, tá? Além disso, a proporção de crianças até 4 anos vivendo em favelas era de 2,7 milhões, de acordo com o censo de 2010, né, segundo o IBGE. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que fala sobre isso, sobre o saneamento, tá? Sobre o saneamento das habitações. As pessoas adoecem por falta de saneamento. O contato com a água poluída, com os esgotos não coletados e não tratados, traz várias doenças. As diarreias, as verminoses, problemas de pele, as doenças do Aedes aegypti, dengue, febre chikungunya e zika vírus, mas também leptospirose, que é doença de rato, esquistossomose, doença de caramujo. São todas doenças ligadas à falta de saneamento básico. Me lembro no Amazonas, quando eu estava passando de barco no rio, e eu vi as crianças brincando na margem do rio, embaixo das palafitas, nas casas suspensas em cima das árvores, né? Brincando, mergulhando e tudo mais. Eu me aproximei um pouco mais, daí eu vi o lodaçal, a imundície, que era a água toda embaixo das palafitas. E as crianças brincando ali. Foi uma coisa chocante para mim, daquele jeito, com aquela força, com aquela crueza, eu não tinha visto ainda, né? Então, me passou pela cabeça tudo que nós temos ainda que fazer nas áreas distantes ou até nas grandes cidades, para que a gente possa, de alguma maneira, começar a resolver esse problema. Todo pediatra tem que ter relação com saneamento, né? Porque a criança é o que mais tem complicações ligadas
a falta de saneamento, a falta de água de qualidade, é a questão de não ter o tratamento adequado para o saneamento. Então, a criança é muito vulnerável a isso. Se você pensar que você tem uma criança numa favela vivendo ao lado do esgoto sanitário, né, aberto, né, do esgotamento, está passando ali a água suja, ela tem uma verminose, ela vai ao posto de saúde, ela é tratada da verminose, né, e sara, e volta depois de 15 dias novamente contaminada, né? Então você vai dizer, o remédio não trata a verminose, né? Você pode concluir isso. O serviço de saúde não trata a verminose, embora ele tenha tratado com êxito, tenha resolvido. De fato, ele não resolveu, porque o problema continua lá, né? Então, você falar de direito à saúde, você está falando de alguma coisa que é muito maior do que cuidar da doença, né? Da doença física instalada. Nós temos que ter saneamento. Saneamento é saúde, né? E nós temos que ter um investimento. Então, quando a gente pensa na questão da saúde de uma maneira geral, a gente vê algumas luzes no fim do túnel. A gente sabe que tem bons médicos, bons laboratórios, mas a gente não tem saneamento. No saneamento, que é algo que depende, acima de tudo, do poder público. Infelizmente, ainda é muito comum visitarmos comunidades, bairros inteiros que sofrem constante doença por falta de saneamento, pelo esgoto que é jogado em qualquer lugar, por não ter sido coletado e não ter sido tratado. Esse é um drama nacional. Então a gente consegue perceber com esse vídeo que saneamento básico também está relacionado com o saneamento das habitações. E aí, toda moradia, ela deve atender às necessidades fundamentais de ordem fisiológica, psicológica e de segurança. Muitas das características de uma moradia adequada satisfazem conjuntamente essas três ordens de necessidades. E nós vamos ver agora quais são essas necessidades fundamentais, né, para uma moradia eficaz, uma moradia boa. Então, as necessidades fisiológicas, necessidades psicológicas e necessidades de segurança. Nós vamos ver agora cada uma delas. As necessidades fisiológicas, né, compreendem, então, no conforto térmico, acústico e visual, a quantidade e a qualidade de água, do ar, do espaço físico e da luz solar. As necessidades fisiológicas do homem em relação à moradia percebe, então, pelo conforto, né? Como o nosso país tem uma área grande, né, uma área territorial imensa, né, conseguimos perceber uma variação bastante grande de temperaturas entre suas diversas regiões. Então, por isso que é necessário, né, entender esse conforto, ter esse conforto térmico como uma das necessidades fisiológicas. Por isso, há uma diversificação nos materiais que são usados nas construções das moradias e nos tipos de casas, né, que nós temos. Nós temos aí uma diferença grande, uma diferença abundante, uma diferença abrangente, né, mostrando assim a particularidade de cada região do nosso país, né, mostrando a diferença de cada estado e até mesmo de cada bairro, tá? No entanto, não importa qual material é feito ou o tipo de casa que seja, o necessário e o ideal é dar segurança, proteção e abrigo aos moradores. Então, qualquer que seja o material ou tipo de habitação, este deve fornecer proteção contra variações térmicas, tanto ao calor como frio excessivo, para garantir, então, conforto dos moradores. Sendo assim, pessoal, o mais recomendável
o mais aconselhável é o uso da alvenaria e terreno seco, evitando-se então essas áreas úmidas e escorregadias, cortadas por valas ou tomadas por lixos. Na opinião de vocês, já ouvindo o que eu falei, qual vocês acham, qual dessas duas moradias estão corretas? Qual dessas duas moradias realmente é aconselhável? Com certeza, essa moradia, né? Só que hoje nós temos muita realidade dessa moradia aqui. Quando eu morei no Pará, tinha vários bairros que tinham essa condição de moradia. E aí, ó, a localização da construção no terreno e a distribuição de portas e janelas devem levar em conta o movimento do sol ao longo do dia e a direção habitual dos ventos para garantir, então, a necessária insolação ou ventilação dos ambientes. É necessário, então, que as janelas tenham tamanho proporcional ao cômodo, facilitando a entrada da luz e da ventilação. Né? Tendo, então, uma luz aí, a casa deve ter, então, uma iluminação natural, né? Que é o ideal, para poder estar eliminando aí, expulsando, terminando, né? Acabando aí com os micro-organismos que estão presentes no nosso ambiente. Então, é essencial que as casas tenham a janela. Só que a gente sabe que muitas casas do nosso país não tem isso, não acontece isso, não, né, essa parte da necessidade fisiológica não é uma realidade para eles. Muitas vezes não tem, né, uma janela proporcional ao cômodo e muitas vezes não tem um cômodo com janela, tá? E aí, o piso deve ser feito em material adequado, a temperatura da região e ao uso e função de cada ambiente. Madeira ou plástico em locais mais frios, para não concentrar a umidade, e cerâmica em locais mais quentes. Por isso, o número de cômodos deve ser adequado ao número de pessoas que habitam a moradia, permitindo que todos tenham garantia de privacidade. Então, o ser humano, ele necessita de momentos de privacidade em sua vida. Na sua casa, né? Ele precisa aí de um local que ele pode. Então, dentro de sua casa, ele precisa de um local que pode lhe proporcionar esse momento de privacidade. E muitas vezes, na realidade de muitas pessoas no nosso país, eles não têm um número de cômodos adequado para as pessoas. Tem, né, nós já vimos, né, alguns de vocês já devem conhecer ou já viu reportagem que fala que uma casa onde tem 10 crianças morando dentro de um cômodo, 10 crianças que moram aí numa casa com 2 cômodos. Então, assim, isso daí entra na parte do saneamento das habitações. Será que realmente está tendo esse saneamento? Nós já vimos em relação ao saneamento básico, agora em relação ao saneamento das habitações. Vocês estão percebendo que o saneamento é muito mais do que a gente imaginava? Que até mesmo dentro das nossas casas tem que, né, isso daí, a parte do saneamento é muito maior. Um outro aspecto que nós temos aí, uma outra necessidade, é a necessidade psicológica. Então, a necessidade psicológica é a localização da casa em local de fácil acesso ao trabalho, à escola, aos serviços de saúde e ao lazer. Então, um outro aspecto, uma outra percepção, né, de satisfação psicológica é a localização da casa do indivíduo. Né? O posicionamento da moradia em relação ao trabalho, em relação à escola, em relação aos hospitais e aos clubes que essa pessoa vai ter. Às vezes o que acontece, a pessoa mora numa casa, e aí vai trabalhar em uma outra cidade. Então, o trajeto é muito grande e isso daí é estressante, isso aí acaba
né, comprometendo a satisfação psicológica dela, tá? Então, que disponha, então, outra necessidade psicológica é que se disponha de uma rede de transportes eficientes, facilitando, então, os deslocamentos de seus moradores no dia a dia. Então, se a pessoa morar um pouco longe, né, um pouco distante, ela precisa ter acesso fácil, né? Ela precisa de ter um transporte eficiente, tá? Tem aí uma preparação nessa rede de transporte eficaz e competente para esse deslocamento. E muitas vezes nós não vemos isso na realidade. O que acontece? Muitas vezes na hora de pico, os ônibus estão lotados. Mesmo em época de pandemia, a gente vê que muitos ônibus estão lotados. Isso faz com que a pessoa fique sobrecarregada. Isso faz com que a pessoa fique psicologicamente sobrecarregada. E aí começam algumas doenças mentais, algumas doenças psicológicas por causa dessa falta de saneamento, por causa dessa falta, né, dessa estrutura aí relacionada. E então, dispor de mobiliário adequado e ao gosto dos moradores é fator que contribui para o desenvolvimento das atividades domésticas e também para o conforto e bem-estar da família. Lembrando que essas necessidades psicológicas, né, em relação ao saneamento da habitação, está relacionada aí ao conforto e bem-estar da família. Quanto mais confortável, quanto mais satisfeito, quanto mais contente a família estiver, melhor será a sua saúde, melhor será o seu rendimento no trabalho. Então, a gente entra em uma outra necessidade, que é a necessidade de segurança. As instalações elétricas e hidráulicas devem ser seguras. A construção deve ser firme. Todas as áreas que ofereçam risco de queda às pessoas devem ser protegidas com muros, telas ou grades. E as escadas devem ter sempre corrimão. As janelas devem ser protegidas com telas em locais próximos de matas ou áreas com grande proliferação de insetos, para evitar a ocorrência de doenças. Então, é essencial que o ser humano sinta seguro. É essencial que o ser humano esteja seguro para o seu bem-estar, tá? Por isso, a moradia deve proporcionar segurança aos moradores, principalmente nesses aspectos que eu terminei de falar. Então, a gente sabe que muitas casas estão com as instalações elétricas velhas, os fios caindo. E aí, muitas vezes, tem crianças ali naquele local. E pode aí acontecer aí choque. E pode até vir fazer com que essa criança venha a falecer. Então, isso aí, essa necessidade de segurança nesses locais. E aí a gente consegue visualizar, né? Aqui eu mostro aqui, ó, sobre ter instalações elétricas seguras, tá? Principalmente para não ter um curto-circuito, para que não venha aí ter, né, acontecer aí um curto-circuito, uma queima, né, pegar fogo realmente na casa. Deve ter aí, a casa deve ser firme, né? Imagina como que uma pessoa vai conseguir trabalhar tendo uma situação dessa, a sua casa estando numa situação dessa. Você acha que a pessoa vai trabalhar, conseguir trabalhar pensando, sabendo que na sua casa está ficando o seu filho ou a sua esposa, né? Alguma pessoa que ela ama dentro da sua casa e que pode a qualquer momento desabar? Você acha que eles vão conseguir trabalhar? Não vai, infelizmente, não vai. Então, ó, ter corrimão, né, para evitar as quedas, ter janelas protegidas, principalmente se a pessoa mora aí perto de mata, para estar realmente prevenindo em relação a doenças, né? Esse vídeo mostra um pouco da realidade que nós temos no nosso país.
Quero que vocês prestem bastante atenção nessa reportagem. Banheiro é o seguinte. Quem quiser fazer uma casinha para ficar lá dentro, faz. Quem não quiser, corre no campo, vai por os matos. Tem água para jogar? A água, ali se enche os baldes, lava, eu boto sabão, ajeito. Eu tenho 88, completei agora dezembro, no dia 10, passei para 9, 89. E banheiro, para se banhar, estamos fazendo mais assim, de praia, né? Porque nem todos têm terra. E aqui eu deixei ter terra, que quem tem não quer dar. E quem não tem fica obrigado. Aqui é o banheiro de nós se banhar. Encanar essa água agora há poucos tempos e eu não tenho paciência. E aí eu vou buscar onde tiver, boto na cabeça, no cavalo, nos carros, as vazias, e a pessoa vai buscar para mim. Aí eu me supro. Até a bicicleta carrega água da onde tem muita água para o povo que não tem. Se eu tenho aposentadoria? Tenho. É um salário? Me diz que agora ia passar com o salário, não sei se passa. 844. E é com esse dinheiro que a senhora vive? Meto o pé no chinelo, tem que trabalhar alguma coisa, tem que fazer. Tá com fome, não tem nada, bota um ovo no fogo, bota arroz, faz uma farofa, um negócio. É a pobreza, né? É riqueza, não. Vocês viram então nesse vídeo a realidade muitas vezes do que acontece realmente no nosso país. Nós temos aí esse saneamento das habitações que entra aí, tá? Na lei 11.445. Então, desde quando a gente começou a falar sobre saneamento, eu falei sobre a lei 11.045. E aí, um pouco dessa lei fala sobre isso daí. Não fala sobre a universalização. E aí nós temos um novo marco, né? Que foi feito ano passado. Fala sobre o saneamento, sobre a universalização. E aí você vê essa realidade que acontece no nosso país. E entra, quando a gente fala sobre saneamento, entra sim sobre saneamento básico. Entra sim sobre saneamento das habitações. Entra sim sobre saneamento do meio. E aí, o que acontece? Então, com esse vídeo, a gente percebe o quê? Que uma boa parte das condições necessárias para responder às necessidades fisiológicas, às necessidades psicológicas, às necessidades de segurança, estão relacionadas, estão ligadas à oferta de serviços públicos. Depende, então, do poder público, depende do saneamento básico. Então, cabe, portanto, ao poder público oferecer serviços de saneamento básico, que são aí as redes de abastecimento de água e de coleta de esgotos, né? A coleta de lixo, limpeza pública, transporte, educação, saúde e o principal, a comunicação para a população. Então, no mais, é isso, tá?
Espero aí que vocês tenham entendido um pouco mais, tenham aprendido um pouco mais em relação ao saneamento, tá bom? E aí eu vou estar disponibilizando hoje para vocês, na nossa aula, também a revisão para a nossa prova. Nós temos aí a avaliação 2 que vai acontecer na nossa próxima aula. Isso mesmo. Então aí a matéria para avaliação 2 é saneamento, né? Saneamento básico, saneamento do meio e saneamento das habitações. Então são esses quatro assuntos, beleza? Lembrando, revisão vai ficar disponível até o dia da prova. A nossa prova será no dia da nossa aula. Vocês vão fazer do mesmo modo da revisão anterior, vocês vão estar respondendo pela plataforma, tá bom? E aí, na nossa próxima aula, será a nossa avaliação. Então, tenham aí um bom feriado, tenham aí uma boa semana, tá? Uma boa prova para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho, gente!